Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desse sábado à noite. Gostaria de acolher a todos que participam desse culto, também as pessoas que estarão assistindo o culto depois via nosso canal no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. E quero saudá-los com a palavra bíblica, a palavra de Jesus, quando Jesus diz de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cristo é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá, ressuscitará. E todo aquele que agora crê nele, haverá de participar da vida eterna. Assim nós queremos saudar a todos com esta palavra de esperança, de ressurreição, de olhar para Cristo ressurreto. E aqui nos reunimos como comunidade cristã nesta noite, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, hino 5, 7, 8, que nos lembra que somos chamados a ser um só rebanho em Cristo, irmãos e irmãs na fé, que vivem como um rebanho que segue a Jesus Cristo. E no 5, 7, 8. Os irmãos Tim, vamos conduzir então nos cânticos deste culto. Só
convido as crianças para virem até a frente no momento de oração e de envio das crianças para participarem da escola dominical. Podem ir chegando à frente, crianças, aqui à frente do altar. As crianças, as professoras que estarão colaborando hoje no culto infantil, podem ir chegando junto também. Isso. Fazer um círculo aqui, um círculo meio quadrado mesmo, não tem problema. Isso, toma. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada uma das crianças que está aqui na tua casa nesta noite. Também para receber o ensino da tua palavra. Continua, Senhor, abençoando, protegendo e conduzindo a vida de nossas crianças, nossos filhos, os netos, nossos afilhados, afilhadas. Abençoa cada um deles, Senhor, e esteja bem presente na vida deles. Abençoa também o trabalho de nossas professoras do culto infantil nesta noite, que seja instrumento de bênção também, conduzindo o encontro das crianças nesta noite. Assim oramos, pedindo a tua presença e bênção no encontro das crianças e também nosso encontro de culto aqui nesta noite. Esteja conosco, Senhor Jesus. Amém. Um bom encontro, crianças. Acompanhem as professoras. Podem ir chegando junto com as professoras. Quem traz os avisos hoje pode ir chegando mais à frente. Leandro, vai chegando à frente para compartilhar os avisos para a comunidade. Boa noite. Boa noite. Então a nossa oferta hoje ela é sinodal. Quarta-feira, dia 22, às 14h30 tem oase. Sexta-feira, dia 24, 19h30, continua o estudo bíblico. Próximo culto, dia 25, no próximo culto nós vamos ter o Coral dos Homens, que vai se apresentar aqui na comunidade. E também a campanha do Giro ainda continua, com a arrecadação de fraldas, leite e dinheiro que pode ser colocado na caixinha que está ali atrás. Então é isso, obrigado. Ok, obrigado, Leandro. Então, gente, participação especial do Coral de Homens no próximo sábado aqui no nosso culto. Vamos acolher a eles também. Queremos destinar a oferta do próximo sábado para o trabalho do Coral de Homens, que eles têm investido também em instrumentos musicais, em preparação, e também estão sendo convidados para se apresentar em outros lugares, tanto nas igrejas como também em locais públicos. Está sendo bastante apreciado o trabalho do Coral de Homens, que é conduzido pelo Neto Kitchell, e agrega homens tanto da igreja aqui da Vila Nova, como também da igreja de Rio Negro. Nós queremos nos colocar em oração, humildade, confessando os nossos pecados. E antes desta oração de confissão de pecados, queria repartir com vocês uma poesia que, pesquisando um livro, descobri uma poesia que me chamou bastante a atenção. Essa poesia, o autor é Luiz Carlos Ramos, do livro Quaresma e Páscoa, e ele fala sobre o converter-se ao Senhor, e cada frase que ele cita vem acompanhada então da expressão converte-me, Senhor. E o tema da poesia é: na minha incredulidade, converte-me, Senhor. Vamos meditar em cada frase deste poema. A primeira diz: Senhor, se meu passo é errante, converte-me, Senhor. Se minha fé é fraca, converte-me, Senhor. Se minha mente é estéril, converte-me, Senhor. Se minhas mãos são rudes, converte-me, Senhor. Se meu olhar é feroz, converte-me, Senhor. Se minha língua é cruel, converte-me, Senhor. Se minhas intenções são más, converte-me, Senhor. Se meu coração é fraco, converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, e serei o que realmente queres que eu seja.
Converte-me, Senhor, converte o meu coração a Ti, Senhor, para que eu seja exatamente aquilo que Tu queres que eu seja. Vamos ter um momento de oração, depois nós vamos cantar um hino. Obrigado, Deus, por essa poesia, esta palavra que nos convida a com humildade examinar nossa mente, nossos pensamentos errantes, nossas palavras, às vezes, muitas vezes de juízo sobre pessoas, também nossos gestos de indiferença para com aqueles que estão em situação de sofrimento, Senhor. Tu conheces, Senhor, onde temos pecado, em pensamentos, palavras, ou mesmo atitudes, ou mesmo omissões, onde temos nos omitido, onde deveríamos fazer o bem e praticar a justiça. Por isso nós também, Senhor, acompanhamos esta oração, pedindo, Senhor, converte o nosso coração a Ti, Senhor. Purifica o nosso coração, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos cada vez mais conforme Tu queres que sejamos. Pessoas com a marca da integridade, do testemunho da fé, da esperança e do amor cristão. Assim oramos e pedimos, Senhor Jesus, perdoa todos os nossos pecados, renova a nossa mente e o nosso coração. Em Teu nome que nós oramos, pedimos, intercedemos. Amém. Vamos cantar um hino também que nos fala de permitir que Deus vá transformando o nosso ser. E no 160, como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim a Tua vontade se cumpra em mim. E no 160, vamos cantar duas vezes. Depois desta canção, oração, vamos cantar um hino de louvor, de confiança em Deus, que nos lembra que Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Possamos cantar este hino de confiança em Deus. Isso também é um hino bem curtinho, vamos cantar duas vezes. Forte
essa palavra não passará. Não passará. Não passará. Convido a vir à frente as pessoas que estarão ajudando nas leituras bíblicas, podem chegando à frente. Quem da comunidade puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé durante as leituras da palavra. A primeira leitura bíblica de hoje encontramos na primeira carta à comunidade de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 10. Logo depois anuncio a leitura do Evangelho. A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual confiaram, continuam firmes. Mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Até aqui. Bem, obrigado. E a leitura do Evangelho encontramos no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículos 1 até o 10. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para
contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Ok, obrigado. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra do Senhor, a palavra do Jesus ressurreto. Não temais, sou eu, e creem que ele ressuscitou dos mortos e haverá de ressuscitar todos os mortos no último dia. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Tu que passaste pela cruz, morreste pelos nossos pecados, para nos dar todo o perdão e toda a salvação e a paz que nós precisamos. Também obrigado, Senhor, que tu enfrentaste todo aquele sofrimento por amor a nós. Mas tu ressuscitou, Senhor. Tu vive, ressuscitou, prometeu estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Que assim possamos crer, Senhor, e experimentar a tua presença, Cristo ressurreto, em nossa vida, no dia a dia de nossa caminhada aqui neste mundo. Assim oramos, Senhor, e pedimos: aumenta a nossa fé, a tua ressurreição e na tua presença entre nós. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para acolher a mensagem, o ensino da palavra deste culto. Convido para cantarmos um hino cujo tema é ressurreição, o hino Porque Ele Vive, hino 436, 436. Pois ressurgiu e
Quem quiser acompanhar o texto bíblico que vai nos orientar na reflexão da mensagem deste culto, é Mateus capítulo 28, versículo 1 até o 10. Mas também eu quero citar o comecinho ali de Marcos 16, 1 a 10, que é o relato semelhante a esse de Mateus 28. Mas tem alguns detalhes que tem nesse início de Marcos capítulo 16, os primeiros 3 versículos. Eu vou citar primeiro Marcos então 16. Marcos 16, capítulo 1 a 3. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E agora voltamos então para Mateus capítulo 28, que é um relato semelhante a este, mas com alguns detalhes a mais. Mateus capítulo 28. Lá nos diz, Mateus 28, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Até aqui. Depois nós vamos dar um avanço aí no texto bíblico, mas é basicamente Mateus capítulo 28, esse texto. Escolhi o tema ressurreição, por quê? Porque normalmente se aborda nas mensagens, nas pregações, nos sermões, o tema da ressurreição na semana da Páscoa, principalmente no domingo de Páscoa. Um desses textos vai entrar de uma maneira ou de outra. Mas eu acho que nós não podemos nos limitar a apenas contemplar a reflexão sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição apenas aguardando o abril lá, ou quem sabe fim de março, lá metade de abril, final de abril, o domingo da Páscoa. Porque muitas pessoas têm passado por situações de morte, de pessoas da sua família, de pessoas da sua amizade, de pessoas colegas do seu trabalho, pessoas bem próximas que têm falecido ao longo desse tempo. E se eu perguntasse para vocês aqui, quem de vocês experimentou a dor do falecimento, da morte de uma pessoa bem próxima de você ao longo deste ano? Pode levantar a mão. Pessoa bem próxima, uma pessoa amiga, uma pessoa da família, uma pessoa colega de trabalho, uma pessoa que você tinha grande estima. Praticamente metade do pessoal levantou a mão dos que estão aqui hoje. Pois bem, esta palavra é uma palavra muito especial também para quem passa pelo luto, como as amigas de Jesus passaram e foram visitar o túmulo naquele domingo bem cedo para levar aromas, perfumes, ervas aromáticas para embalsamar o corpo morto de Jesus. Quando chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. O que diz o texto em Mateus 28
as mulheres estão a caminho do túmulo. A gente poderia comparar que aquelas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, no outro texto é citada também Salomé, mas as mais conhecidas eram Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Só não vou cantar a música no barquinho, tá? Mas vocês conhecem. Pois bem, elas estão a caminho do túmulo. A gente poderia comparar hoje, nós estando a caminho do cemitério, para levar alguma coisa lá diante do túmulo. E o que elas levavam no coração? Elas levavam no coração tristeza, dor, luto, angústia, pela morte deste grande amigo, e mais do que amigo, o Mestre Jesus. Isto elas levavam no coração. E toda pessoa que passou pela morte de uma pessoa amada leva esses sentimentos no coração e leva durante muito tempo, às vezes a vida inteira. O que elas levavam na sacola? Elas levavam ervas aromáticas para, conforme o costume daquela época, perfumar ou embalsamar o corpo do Jesus morto. Essa era a intenção delas. Por isso foram bem cedo, domingo, pela manhã, a caminho do túmulo. Levavam ervas aromáticas para o corpo morto de Jesus. Gesto de carinho, de amor, de dedicação, uma atenção, um cuidado especial, mesmo depois da morte do seu amigo, do seu Mestre Jesus. Hoje em dia, quando as pessoas vão ao cemitério, o que elas levam? Quando alguém vai visitar um túmulo, o que as pessoas costumam levar hoje em dia? Principalmente flores. Algumas levam velas, principalmente flores. Outros vão lá limpar o túmulo, principalmente quando está perto do finados ou perto do aniversário da pessoa falecida. Também as pessoas vão lá arrumar o túmulo, pôr uma pedra mais bonita, melhor, uma foto, uma identificação da pessoa falecida. Gestos de carinho, gestos de lembrança, honrar a pessoa que já faleceu. Lá muitas vezes em silêncio a pessoa chora, pranteia, lembra da pessoa amada que faleceu. Às vezes faz uma oração. E todos esses rituais e gestos de visita ao túmulo, de visita ao cemitério, são mais intensos nas primeiras semanas do luto, nos primeiros meses do luto. Tem pessoas que até nos primeiros dias de luto vão no cemitério todo dia. Algumas vão uma vez por semana, outras vão uma vez por mês, outras vão na data lá do dia 2 de novembro, no finados, ou na data do aniversário da pessoa que faleceu, ou o dia dos pais, dia das mães, uma data que traz a lembrança, aquela pessoa amada que já faleceu. Pois bem, é uma necessidade psicológica, emocional, de que nós experimentemos estes rituais de despedida, passo a passo, da pessoa que faleceu. E conforme o tempo vai passando, nós vamos dando um intervalo maior entre estas visitas ao cemitério. E a gente que faz e acompanha aí uns 16 a 20 sepultamentos a cada ano, e a gente caminha lá por entre os túmulos, né, para ir lá atender aquela família enlutada que está lá aguardando para ter uma mensagem, uma oração, um hino de consolo. A gente percebe também túmulos completamente abandonados, como se diz na linguagem popular, a capoeira tomando conta. Mas também tem outros que são bem cuidados, tem alguém que está zelando por cuidar. Assim pensavam aquelas mulheres. Nós amamos Jesus, o nosso grande amigo e mestre faleceu, está lá morto dentro daquela pequena caverna, aquela grande pedra está fechando a entrada do túmulo, e elas iam com essa preocupação no coração, além da tristeza, também a preocupação: o
quem vai ajudar a remover aquela grande pedra? Elas não teriam força para remover aquela grande pedra, que fechava a entrada do túmulo, quem sabe uma pedra de quase 1 tonelada. E para a surpresa delas, quando elas chegam lá, elas veem que a pedra já está removida. O que diz o texto bíblico, tanto Marcos como também diz aqui em Mateus: e eis que houve um grande terremoto, Mateus 28:2, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra. O seu aspecto, o aspecto deste anjo, era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas que vigiavam a entrada do túmulo tremeram, apavorados, e ficaram inertes, como se estivessem mortos, parados, inertes, sem reação. Os guardas que foram colocados ali pelo Império Romano para garantir que ninguém haveria de roubar o corpo do defunto, e depois espalharam a notícia, fake news, de que ele haveria ressuscitado, porque Jesus em várias pregações tinha anunciado que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E os líderes religiosos judeus estavam antenados, foram lá pedir para o governador romano para colocar guardas de noite, para que ninguém entrasse no túmulo. Pois bem, quem abriu aquela rocha que fechava a entrada do túmulo foi um anjo de Deus. O que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa mensageiro. Um mensageiro de Deus veio, causou um terremoto e removeu a pedra, e lá ficou ele assentado à entrada do túmulo. E quando as mulheres chegaram e viram a pedra removida e o anjo assentado ali na entrada do túmulo, o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, tem uma mensagem para essas mulheres. Percebam vocês que não foi ser humano que abriu, porque não interessava para ninguém das autoridades romanas abrir a entrada do túmulo. Pelo contrário, eles tinham garantido que estava bem fechado. Também não apareceu nenhum dos apóstolos. Os homens apóstolos pensaram: Jesus morreu, Jesus foi sepultado, acabou, ele não é o Messias. A profecia não se cumpriu. E as mulheres com um coração generoso, as corajosas mulheres que lá estavam aos pés da cruz como discípulas de Jesus, e lá foram domingo cedo pela manhã para prestar um último serviço ao seu amigo morto, perfumar o corpo de Jesus. Pois bem, são surpreendidas pela aparição deste anjo, deste mensageiro de Deus, que é um mensageiro de esperança e um mensageiro também da ressurreição. O anjo removeu a grande pedra, a entrada do túmulo ficou aberta. Na porta de entrada, o anjo convida as mulheres a entrar no túmulo. Percebam vocês, ele convida elas para entrar no túmulo. Entrem lá, vede onde ele estava. Jesus morto estava. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse a elas: não temais. Mas antes disso, ele convidou a elas para entrarem no túmulo. E assim elas entraram e viram que ele não estava mais lá. Versículo 5 e seguintes: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse a elas: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E assim elas puderam entrar no túmulo, ver onde ele jazia, e depois delas verem, conferirem que não está mais lá, elas vão receber uma missão transmitida por este anjo, este mensageiro de Deus. Pois bem, a primeira mensagem do anjo é
não temais. E esta palavra, essa expressão não temais, aparece muitas vezes nos relatos de ressurreição. Também aqui em Marcos, Mateus, Lucas, também no Evangelho de João. Não temais. Vede, ele ressuscitou assim como ele havia dito. Portanto, vocês sigam adiante e vão contar aos discípulos que ele, Jesus, haverá de aparecer a eles lá na Galileia. E depois depressa, versículo 7, e dizei aos seus discípulos, os discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo, ali o vereis. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, saíram lá de dentro do sepulcro, saíram do cemitério, tomadas de medo, mas também de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos esta mensagem que o anjo lhes confiou. Percebam vocês, o anjo removeu a pedra que estava na entrada do túmulo. O anjo convidou elas: vede onde ele estava, onde estava o corpo morto de Jesus, ele não está mais aqui. Ressuscitou conforme ele mesmo havia dito, ensinado. Mas não temais, ide anunciar aos discípulos que ele ressuscitou e haverá de encontrá-los na Galileia. Jesus ressuscitou, é o que anuncia este anjo, este mensageiro de Deus, assim como havia alertado, ensinado, profetizado. Quem são os anjos de Deus hoje em dia? Será que eles vêm assim com asas grandes para anunciar: não temais, ide pelo mundo e anunciai que Cristo vive, Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo está presente conosco todos os dias até o final dos tempos? Quem são os mensageiros e mensageiras de Deus em nossa geração? São as pessoas que creem no Cristo vivo, que têm o Cristo vivo na sua vida, no seu coração, na sua convicção de fé, na sua percepção de morte e ressurreição. Anjos de Deus normalmente são pessoas, mensageiros da fé, da esperança, da boa nova, da salvação, do perdão em Cristo Jesus. Portanto, as mulheres receberam daquele anjo de Deus uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que transmitia luz, paz, mas também diz que tinha vestes brancas como a neve e emitia luz também do seu ser, e elas confiaram plenamente que era um mensageiro de Deus. Elas receberam uma importante missão: ide anunciar aos demais discípulos, às demais discípulas, que Cristo vive, Cristo ressuscitou, ele vai na frente de vocês para a Galileia. Lá vocês poderão vê-lo, lá ele vai aparecer de novo, lá vocês vão encontrá-lo. E assim aconteceu, que Cristo vai ao encontro dos seus discípulos, seus apóstolos, que estavam a portas trancadas, com medo de serem presos, de serem condenados à morte pelo Império Romano, ou pelas intrigas dos líderes religiosos judeus. Atemorizados, a porta trancadas, aparece o Cristo ressurreto. Diz a eles paz, diz a eles não temais, e dá a eles a missão de irem por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, sendo eles também anjos de Deus, mensageiros de Deus, portadores do Evangelho da salvação. Percebam vocês que tem mais um detalhe aqui nesse texto que nos chama a atenção sobre a reação daquelas mulheres que foram ao túmulo naquela manhã. Diz o texto bíblico, versículo 9: e eis que Jesus, agora é Jesus, não é o anjo, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse paz. Em algumas versões está a palavra salve,
Em outras versões está a palavra paz. Cristo deseja a paz a elas. E a reação delas foi esta: e elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Abraçaram-lhes os pés de Jesus e adoraram a Jesus. Adoraram como se adora a Deus, reconhecendo que Ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus que agora está aí ressurreto. Abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Enquanto nós não reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, nós não teremos atitudes como esta destas mulheres, de adorar a Jesus e reconhecer o seu amor, a sua entrega na cruz em nosso favor, o seu envio do Espírito Santo, que a cada dia diz para você e para mim: não temais, estou contigo até o final dos tempos, aconteça o que acontecer na tua vida. Interessante que a letra deste hino fala também desta mesma visão da presença de Deus. Como é que diz ali no estribilho que é repetido depois de cada estrofe? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, posso ter esperança no amanhã. Porque quem não crê em Deus, que esperança vai ter? Nenhuma. Comamos e bebamos que amanhã, no bom português, morreremos. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não passa disso. Então o ateu não tem esperança nenhuma: comer, beber e morrer. Comer, beber, trabalhar e morrer. A nossa visão de existência não termina no túmulo, não termina naquela pedra que separa mortos e vivos, vivos e mortos. A nossa visão de existência vai além. Por isso, saudei vocês no início desse culto com a palavra de Jesus, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, ressuscitará. E todo aquele que agora vive e crê em mim, não morrerá eternamente, não ficará na morte eterna, mas participará da vida eterna no reino de Deus. Jesus veio ao encontro delas, elas adoraram a Jesus, e Jesus disse a ela: não temais. Parece a segunda vez a expressão não temais, agora da boca de Jesus. Versículo 10: então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ide, avise aos meus discípulos, minhas discípulas, meus irmãos, minhas irmãs, que se dirijam a Galileia, que lá eu vou aparecer a eles de novo. E assim aconteceu. E se nós escutamos com atenção a leitura de 1 Coríntios, que também foi feita aqui neste culto, onde o apóstolo diz: olha, Jesus apareceu para as mulheres, ressurreto. Jesus apareceu para Pedro, Jesus apareceu para os 12, Jesus apareceu para esse, para aquele, Jesus apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas. Será que mais de 500 pessoas fariam um pacto de mentira, para todo mundo mentir que apareceu diante deles o Cristo ressurreto? Seria muita loucura. E durante 2000 anos esse testemunho se espalha por mais de 200 países do mundo, a mensagem do Cristo que venceu a morte, do Cristo Salvador, do Cristo ressurreto. Pois bem, no caminho de volta das mulheres, o próprio Jesus ressurreto vai ao encontro delas, conversa com elas, aquieta o coração delas: não temais, ide e anunciar aos discípulos que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Jesus ressurreto anuncia palavras de consolo e palavras de esperança: não temais. E reforça o convite já dado antes pelo anjo: ide e anunciai a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Elas deixam o túmulo para trás, obedecem às instruções do anjo
mensageiro de Deus, obedecem às instruções do próprio Jesus e foram e anunciaram aos discípulos. Depois eles vão ter então a oportunidade de Jesus Cristo ressurreto se manifestar a eles. Você e eu somos confrontados nesta mensagem com este relato da ressurreição de Jesus. Como é que você lê? Como é que você interpreta? O que diz isto para a tua vida presente ou para a tua vida futura? Como é que nós compreendemos a morte de Jesus, o crucificado? O fato de Jesus ter passado pelo túmulo, como todos os mortos passam. O fato daquelas mulheres derramarem seu coração em tristeza, dor e luto, mas depois ouvirem uma mensagem de esperança, e mesmo assustadas com aquelas revelações, diz o texto bíblico, que elas foram tomadas de temor, mas também de grande alegria. Não tem alegria maior do que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Não tem alegria maior de saber que todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Não tem alegria maior da esperança de participar no reino de Deus no futuro e de entregar os nossos amados falecidos aos cuidados de Deus e pedir que Deus cuide deles, os guarde e Deus os traga a vida nova, a vida ressurreta no futuro, no dia do estabelecimento pleno do reino de Deus, com a volta visível de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo, Jesus, prometeu. Ide anunciai que Cristo venceu a morte. Jesus prometeu estar contigo e comigo. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele promete ir adiante de nós. Ele já vai na frente. Ele promete estar junto de nós. Quando o apóstolo João diz no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Não se turbe, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em Jesus. Na casa de Deus há muitas moradas. Se assim não fora, eu não o teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se alguém tem esta fé e esta confiança no Deus que ressuscita mortos, no Deus que nos oferece casa, nos oferece encontro, acolhimento no seu reino, então nós vivemos de maneira diferente daqueles que não têm esta esperança. Vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que onde estejais vós, eu também estarei com vocês. Para que onde eu estou, estejai vós também. João capítulo 14. Queria encerrar esta mensagem, meus irmãos, meus amigos presentes aqui neste culto, compartilhando com vocês uma reflexão que eu recebi de uma amiga aqui da comunidade, a amiga da Oásia, a nossa amiga Cleide. Não sei quem recebeu esta mensagem esta semana, mas tem tudo a ver com o tema desta pregação. E esta mensagem é de uma senhora, acho que é lá do Nordeste, de uma cidade do Nordeste, me parece. Ela compartilha sobre situações, de dar uma atenção lá para duas crianças carentes, que ela se empenhou em ajudar, que estavam lá no sinaleiro daquela cidade, pedindo umas moedinhas lá para comprar comida, criança de pé no chão, roupa esfarrapada, como mendigas, aquelas duas crianças, duas meninas, a faixa ali entre 8 e talvez 11 anos de idade. E depois que ela relata essa história, ela conta a história de uma senhora muito rica, que passou pela dor, pelo sofrimento da morte do seu filho ainda jovem. A morte, o sofrimento, a dor, o falecimento do seu filho ainda jovem. E esta mulher muito rica, naqueles primeiros dias, ia todo dia ao cemitério para levar flores para o filho que havia falecido jovem ainda. E aquela senhora, naquele carrão lá na frente do cemitério, quem desce lá é o empregado dela, talvez mordomo,
O motorista está no carro, no carrão, o mordomo desce com um ramalhete de flores, entrega lá para o funcionário do cemitério, o zelador do cemitério, e ela nem sai do carro. Aí o zelador vai lá, então, põe lá na frente do túmulo. Outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e a mesma coisa, e vai dias, e vai dias, e vai dias. Passaram-se muitos dias, até que finalmente o zelador do cemitério se aproximou do carro. A mulher baixou o vidro do carro e ele começou a conversar com ela e disse: olha, minha senhora, dá para perceber que a senhora tinha um grande amor para com seu filho que faleceu, e a senhora vem todos os dias aqui trazer flores para o túmulo do seu filho, como um gesto de amor, de lembrança, de saudade do seu filho que faleceu. Só que tem uma coisa: o seu filho não vai apreciar essas flores. Essas flores vão estragando aqui cada dia, a senhora está gastando com isso. As pessoas também não vão lá no túmulo para ver as flores que estão diante do túmulo do seu filho. A senhora gasta tanto com flores, já há tantos dias, e ninguém tem proveito disso. Quem sabe se a senhora investisse, ao invés de comprar tantas flores, investisse então para ajudar uma pessoa que está no hospital, ou fazer uma visita no hospital, ajudar uma pessoa carente que mora num albergue, uma casa de acolhimento de pessoa carente. A senhora estaria ajudando concretamente outras pessoas, ao invés de gastar tanto em flores que ninguém tem proveito, ninguém vai cheirar, ninguém vai apreciar, ninguém vai se alegrar com as suas flores. Daquele dia a mulher sumiu, não veio mais trazer flores lá na frente do cemitério. Passou-se meio ano e aquela senhora aparece de novo lá na frente do cemitério. Aí pede para o funcionário chamar o porteiro lá, o zelador do cemitério, que ela quer falar com ele. E ela fala com ele dizendo: pois é, eu vim hoje lhe agradecer pelo conselho que você me deu aquela vez, de que eu deveria estar levando alegria para os vivos, que não adiantava levar alegria para os mortos, por maior amor que eu tenha para com meu filho, como você mesmo disse. Então, desde aquele dia eu fiquei pensando, e lá pelas tantas eu decidi começar a visitar pessoas nos hospitais, visitar pessoas nos albergues, pessoas carentes, e levar uma ajuda, um gesto de carinho para essas pessoas carentes. E com isso, esses gestos de amor, de carinho, de servir, de alegrar estas pessoas, eu fui sendo curada da minha dor, a minha dor foi se aliviando. E agora tudo que eu faço de amor para com as pessoas, eu faço lembrando, como se estivesse fazendo gesto de amor para o meu próprio filho. Percebam vocês que às vezes as pessoas se preocupam tanto em construir um prédio lá no cemitério, só falta pôr elevador lá no cemitério. A gente que visita ali percebe, né, como tem túmulos de 3 andares, né, em alguns cemitérios, e as pessoas vão lá e entregam um caminhão de flores e coroas e isto e aquilo, por um período até necessário, para que nós sejamos curados do luto, para que nós tenhamos uma manifestação concreta de amor, de cuidado com aquela pessoa amada que faleceu. Agora, se isso perdurar por muito tempo, isto não é saudável nem para nós. Mas eu quero lembrar de um outro filho que no gesto de amor morreu por nós, o Filho de Deus, Jesus, morreu por nós naquela cruz, e Deus o Pai não ficou contemplando o túmulo. Deus o Pai semeou mensageiros pelos 4 cantos do mundo, também em todas as igrejas, em muitas famílias, em muitas casas, em muitos grupos e ministérios da igreja. Deus tem semeado mensageiros, tem levado estas flores do testemunho do amor de Cristo, do perdão de Deus, da vida nova que Cristo nos oferece. Que nós possamos ser também portadores, mensageiros da fé, do amor, da esperança, do perdão, da salvação que somente Cristo pode oferecer à humanidade. Que Deus nos abençoe nesta missão. Amém.
Oremos. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, amor incondicional. Tu, Senhor, amou primeiro, mesmo quando não merecíamos o teu amor. Senhor, tu te entregou naquela cruz, por amor a nós, para perdão de todos os nossos pecados, para que tenhamos uma vida nova, vida de paz, de esperança, a tua presença em nossa vida agora aqui, nesse mundo, mas também na tua presença no teu reino, Senhor Jesus, onde há muitas moradas e tu nos tem guardado lugar. Assim queremos pedir, Jesus, preenche o nosso coração com a tua alegria, com a tua esperança, com a convicção na tua ressurreição, para que assim possamos cada vez mais sermos anjos mensageiros que testemunham a boa nova do teu evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, seja na família, no ambiente de trabalho, no convívio com pessoas amigas, que lá onde estamos sejamos portadores, anjos, testemunhas da fé em ti, Senhor, e do teu amor. Assim oramos, assim pedimos, nos capacite para esta missão, Senhor Jesus, que a tua presença em nós, Jesus ressurreto, venha a transbordar de dons de amor e dons espirituais para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Consola, Jesus, a todos os corações enlutados. Consola, Jesus, a todos os corações entristecidos, com a dor, a saudade, a tristeza, a falta de uma pessoa que já partiu deste mundo, mas que não parte do nosso coração. E assim possamos ser curados, Senhor, pelo teu consolo, Espírito Santo de Deus, renovando a tua paz em nossa vida, o teu consolo e a nossa fé na ressurreição. Assim entregamos também a cada momento também que lembramos dos nossos amados falecidos, Senhor, que eles estejam sempre aos teus cuidados, aguardando a ressurreição e a vida eterna. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Um dos textos, um dos livros da Bíblia que sempre falam muito comigo é a história de Jó. Eu acho que todos têm esse livro como uma grande referência. E tem um momento da vida de Jó que ele fala assim: a minha pele praticamente está grudada no meu osso. Tamanha a debilidade física que Jó se encontrava. Ele diz assim: meus amigos me abandonaram, as crianças me repelem. Normalmente a criança ela é tão inocente nisso, né? Mas ao ponto de uma criança repelir, era porque a situação de Jó era realmente muito delicada. E ele diz assim: meus filhos me abandonaram, minha mulher não me deseja mais. Mas ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra, e eu mesmo o verei. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você: o seu Redentor vive, e porque ele vive, você pode crer que há um amanhã. Amém? Aplauda o Senhor, ele é o nosso Redentor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus enviou seu Filho a
convido a ficarmos de pé para a oração do Pai Nosso, para acolhermos a bênção de Deus. Deus e Pai, entregamos aos Teus cuidados a nossa vida, Senhor, nossa saúde, nosso trabalho, nossa família, nosso descanso, também o nosso testemunho de servir e testemunhar a fé e o Teu amor. Intercedemos, ó Deus, por todas as famílias, renova o amor entre os casais, entre pais e filhos, avós, netos, renova o amor também entre os irmãos na fé, também os irmãos de família. Também pedimos, ó Deus, que Tu abençoe as pessoas doentes, Senhor, enfermas, nas casas ou mesmo nos hospitais ou postos de saúde que estão sendo atendidas neste momento. Renova a Tua bênção, Teu livramento, a Tua cura, Senhor, a Tua restauração pelo poder do Teu Espírito Santo, aliado também aos cuidados médicos, aos medicamentos. Assim também oramos pelo nosso país, Senhor, em meio a tanto conflito, tanta confusão, tanta briga, Senhor, de autoridades do nosso país, em suas vaidades, em sua busca de poder. Transforma a mente, o coração dessas lideranças, Senhor, para que possam governar com integridade no poder executivo, legislativo, congresso, também no poder judiciário, que lá estão para servir a sociedade e não para servir a si mesmos. Assim queremos, Senhor, estender a nossa oração, pedindo também a Tua bênção para os cuidadores na área da saúde, também para as pessoas que correm riscos na área da segurança pública. Senhor, nos proteja, nos livre de todo mal. Tudo mais, Jesus, colocamos na oração que Tu ensinou aos Teus discípulos, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos conceda a Tua bênção, Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre Ti e se renove sobre a Tua vida e Tua família, agora e sempre. Amém. Vamos todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Que assim seja. Amém.